Uma das coisas que eu fiquei pensando aqui é como a prece é um tema controvertido e um tema mal compreendido. A gente tem falado isso, vocês se recordam, aqueles que têm acompanhado os nossos estudos, o capítulo 27 todo sobre prece, a gente tem abordado algo assim. Mas eu gostaria de aprofundar, explorar um pouco mais isso. Como a prece é, ora, vista de uma forma exagerada de um lado e maquinal, essa é a abordagem de Kardec, ou seja, no automatismo litúrgico, como se o ritual por si mesmo ou a formalidade por si mesma garantisse algum tipo de benefício, e de outro lado, desconsiderada como de só menos importância por não religiosos e por alguns religiosos. Por não religiosos, porque não havendo a concepção metafísica de um Criador ou da imortalidade da alma, orar seria uma espécie de catarse a esmo e só teria a função mera do indivíduo fazer um monólogo consigo mesmo, já que não tem nenhum tipo de efeito, nenhum tipo de função. E religiosos, quando se emaranham com raciocínios, às vezes teológicos, a gente já discutiu isso aqui, esse raciocínio de que se Deus é onipotente, onisciente e compreende tudo, o que é que eu vou dizer a ele que ele não sabe? Para que orar, se na verdade ele já estabeleceu as leis? Qual é o fundamento disso? A gente desconstruiu isso nos textos que Kardec, inclusive, aborda isso no capítulo anterior. Ambas as situações e ambas as abordagens falsas. Inclusive, entre alguns espíritas, agora, não nessa ideia de que a prece não tem efeito, que a própria literatura mediúnica, a literatura doutrinária explica de maneira explícita os efeitos da prece, mas uma espécie de desatenção para a experiência da prece, desatenção e desqualificação em certo nível. Não, a prece é importante, a gente fica no discurso, mas uma desatenção assim na prática, na vivência, uma vez que a ação do bem, a caridade, o amor, o livre-arbítrio são coisas mais importantes. Esse é o raciocínio espírita em que se baseia para negligenciar a prece como sendo uma experiência muito mais intensa. Eu já disse isso aqui, vou dizer de novo. Faça um seminário no Sheila. Tem até um seminário para avisar, Paty, depois me lembre para a Aline. Faça um seminário no Sheila aqui, coloque assim o tema obsessão. A casa vai lotar. Agora coloque prece. Estava conversando com o Luiz sobre isso. Acho que não vem nem os desencarnados. Então, isso agora, curiosamente, pega um espírito evoluído, missionário, e veja como é que ele aborda o tema da prece. É um dos temas preferidos dele. Né? As conversas que Chico Xavier tinha, né? Um biógrafo de Madre Teresa, quando ela falava sobre a prece. Né? Certa vez, inclusive, tem um biógrafo espanhol, fez uma biografia linda, Teresa dos Pobres, sobre Madre Teresa, e ele perguntou para ela qual era o tema do evangelho que ela mais gosta. Ele dizia, eu adoro preces. Eu acordo 4 horas da manhã e antes da ação junto com o grupamento das missionárias da caridade, eu me alimento de prece. E aí repetiu aquela famosa frase que, se não me engano, é de Gandhi: a oração é a chave da manhã e é o ferrolho da noite. Abre-se com ela e fecha-se com ela. Ora, então, é curioso a gente não dar muito valor à prece, e esses espíritos mais adiantados têm uma afeição com a experiência da oração. É claro que não é aquela experiência da oração fanática, de ficar só orando, se enclausura no mosteiro e fica só orando. Kardec, inclusive, discutiu isso, sobre as pessoas que oram demais, e os espíritos dizem, o importante não é orar muito, é orar bem. É orar com qualidade. E ainda diz, Deus não deseja que só se ocupe em pensar sobre Ele. Olha só que interessante, né? Porque se eu ficar só em oração, pensando em Deus, eu me desobrigo e negligencio as minhas funções nesse mundo. Na obra de Clóvis Tavares, Mediunidade dos Santos, que foi completada pelo seu filho Flávio Mussa Tavares, há um exemplo histórico ali. Ele fez uma coletânea fantástica da mediunidade dos santos católicos, né, toda a tradição dos santos, e coletou as histórias que tem na tradição do próprio catolicismo, né?
E se não me falha a memória, era a Santa Brígida da Suécia, se não me falha a memória, que despontou numa mediunidade impressionante. Ela conversava com os grandes vultos, como Santo Agostinho, entre outros, né, que se comunicavam pela clarividência dela. Né? Ela foi mãe de 5 filhos, inclusive. E tem um momento que ela estava orando, né, já estava horas orando, Maria Santíssima aparece a ela e diz: minha filha, pare de orar, porque seus filhos estão precisando de lavar a roupa deles. Estão com roupa suja. Vá lavar a roupa dos seus filhos e pare de orar um pouquinho. A experiência mediúnica está lá em Mediunidade dos Santos. Então, não é também se ocupar demasiadamente em oração, porque cai nesse ritual automático, maquinal, que Kardec aqui coloca, que os espíritos rejeitam como sendo não tendo efeito profundo, de profundidade. E nem é, a oração é de menos, Deus sabe tudo, o que Ele puder me ajudar, Ele me ajuda. Mas não é para dizer a Deus, né? É para predispor a nós a ajuda. Eu usei o exemplo aqui de um dependente químico que está fechado à ajuda. Você vai ajudar ele e vai dizer: eu não quero sua ajuda, não estou nem aí para você. Quem lhe pediu? Quem lhe pediu auxílio? Eu lhe pedi? E diferente de alguém que se abre para ser ajudado num tratamento. A oração é para a gente se abrir, para receber ajuda. É predispor ao espírito em condições de assimilar a resposta divina. O pede obtereis, como eu falei em capítulos anteriores, é lei de causa e efeito. E a oração também é uma causa que gera um efeito. No mundo espiritual, a gente vê isso de maneira mais efetiva. Na carne, é mais difícil, porque a gente não tem percepções sensíveis. No mundo espiritual, o que é que a gente vê na obra de Filomeno de Miranda e de outros? O mentor espiritual dos trabalhos oram, aí cai pétalas. Pede, obtereis. Cai pétalas de rosa, luzes começam a irradiar no ambiente. Imediatamente. O efeito da oração é sentido, porque fora da carne o espírito vê. Como a gente está na carne, a gente não percebe o alcance total da oração. E por alcance eu não quero dizer que a oração deve ser vista como algo que eu vou fazer para obter alguma resposta imediata, alguma resolução material. Não necessariamente. A gente vai explicar por quê. O Abbé Pierre, que foi um grande sacerdote católico francês na época da Segunda Guerra Mundial, salvou milhares de vidas e construiu uma comunidade, a comunidade de Emaús, como ele fala, como ele denominou, na Europa, especialmente em regiões da França, para abrigar pessoas que foram vítimas da guerra e que ficaram totalmente desoladas. Esse homem que foi um herói, credor do Prêmio Nobel da Paz, certa vez ele comentou dizendo que sempre quando estava em problemas, em perigos e em dificuldades, ao orar, ele tinha certeza que o socorro ia chegar 5 minutos depois. E depois ele tinha a percepção, ele chegava à conclusão que o socorro sempre chegava 5 minutos antes. Essa expressão de Abbé Pierre é um pouco essa ideia de que não é que as coisas materiais se resolvam de maneira mágica pela prece, mas a minha percepção se modifica, a minha percepção se altera a ponto de eu perceber, de eu desenvolver. A oração é uma experiência que desenvolve a minha sensibilidade para olhar as coisas do espírito. Tem um trecho da obra de Kardec que ele vai dizer o seguinte: o indivíduo que já tem a maturidade do senso moral, ele percebe a interferência do mundo espiritual na sua vida, em coisas cotidianas que aos olhos do homem vulgar passa despercebido. O indivíduo espiritualizado, ele percebe a ação do mundo espiritual na sua vida, sem precisar que o médium entre em transe, que aconteça o fenômeno material. Isso tem o seu lugar, isso tem o seu espaço. Mas o mundo espiritual se manifesta muito mais frequentemente, de uma maneira sutil, e que a gente não percebe. Até porque, especialmente os espíritos nobres, eles não querem ser percebidos. Eles querem fazer o bem sem ser percebidos. Essa coisa de ser percebida é da vaidade nossa, do nosso ego. Então, é interessante a gente pensar que o texto de Kardec aborda essas questões, né? E aborda uma questão assim. Emmanuel, na obra Pensamento e Vida e em outras obras, ele fala de uma atmosfera psíquica que rodeia o indivíduo. Essa atmosfera psíquica é uma espécie de funcionamento offline que acontece comigo.
Então, a atmosfera psíquica, que é resultado das minhas conquistas, da minha caminhada, inclusive reencarnatória, faz com que eu irradie uma espécie de substância mental, como ele diz em Roteiro, outra obra dele, né? Uma espécie de aura na qual ele se alimenta, nós nos alimentamos, e se alimenta de outros com os quais ele sintoniza, encarnados e desencarnados. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que essa atmosfera psíquica está funcionando nele, mesmo que ele não tenha consciência. Talvez é isso que, do ponto de vista da psicologia acadêmica, se chama de inconsciente. Sombra no pensamento junguiano, né? O inconsciente pessoal. Isso é, aquilo que ocorre comigo, que eu estou pensando e não tenho consciência que estou pensando. Ora, é por isso que pensamento no conceito de Emmanuel é maior do que apenas a imagem mental que você decide colocar na cabeça momentaneamente. Isso também é pensamento, mas não é só isso. E é por isso que muitas vezes a gente diz assim, como é difícil mudar a minha forma de pensar. É difícil mesmo. Porque uma coisa é eu momentaneamente pensar em uma coisa, outra coisa é eu manter-me no hábito de pensar positivamente. Isso tem a ver com essa mudança dessa atmosfera. E essa atmosfera só muda com o tempo, com hábitos, com insistência, né? Com esforço, com disciplina. Mas por que eu estou falando isso? Porque a oração é o recurso que a gente tem, que todo mundo tem, é democrático. Qualquer pessoa tem. É o recurso que a gente tem à disposição mais próximo para ajudar nessa otimização dessa atmosfera. O lado mais nobre que eu tenho, todos nós temos, a partir das conquistas que a gente já conseguiu, na oração, esse lado nobre é acionado. É claro que eu orando, eu aciono o meu lado nobre. Francisco de Assis aqui do meu lado orando, a oração vai ter um poder maior, porque ele já caminhou mais. Ele tem outras conquistas que eu não tenho. Mas cada um vai acionar a parte mais nobre, o potencial psíquico. Né? Aquilo que é chamado também de superconsciente. Ora, o que eu quero dizer, baseado na própria obra espírita, é que a oração é uma das formas essenciais, mais fácil, à disposição, primeira e última, para nós acessarmos o mundo espiritual. É o recurso que eu tenho para eu acessar o mundo espiritual. Por isso que a oração não pode ter nada de material. Os movimentos materiais, ou a liturgia, não estou criticando o terço, o rosário, nada disso, mas do ponto de vista espírita, a pessoa faz isso porque acredita naquilo, então é válido. Mas não é nada material que movimenta a prece, que dá poder à prece. Porque a prece tem a ver com o recurso que o espírito aciona para entrar no mundo espiritual. Para acessar o mundo espiritual. Na prece eu antecipo o meu acesso no mundo espiritual. A outra forma de acessar é desencarnar. Não sei se alguém prefere essa, eu prefiro a prece. Entrar no mundo espiritual pela prece. Então, a oração, portanto, me adapta mentalmente à vida dos espíritos. Me ajuda a acessar. E à medida que eu me conquisto e me amadureço, eu acesso mais profundo. Meu raio de ação vai mais longe. Então, ao mesmo tempo que me otimiza, que me higieniza, que me atualiza, que desponta os meus potenciais, ou seja, me nivela no meu lado mais nobre, ao mesmo tempo que me ajuda a me amadurecer, o meu amadurecimento reflete numa oração mais profunda. E mais em consonância com o mundo espiritual superior. A mensagem de Jesus é uma mensagem que, uma das coisas que Jesus mais combateu, e todo mundo conhece os textos que falam isso, era a hipocrisia dos fariseus. Nunca Jesus foi tão veemente e tão enérgico em chamar a atenção como da hipocrisia.
Porque a hipocrisia é uma atitude consciente, de caso pensado, de eu falsear o meu mundo interior e me fixar no mundo externo. Como a mensagem de Jesus era toda interior, ele estava dizendo a mentalidade de séculos religiosos, inclusive do judaísmo, que o mundo espiritual, para eu transcender fora, eu preciso primeiro mergulhar dentro. Que não há diferença entre o mundo espiritual que está fora e que eu vou acessar com o meu mundo interior. Para eu acessar o mundo espiritual, eu preciso primeiro acessar o espírito que eu sou. Porque o espírito que eu sou é que está em contato com o mundo espiritual para o qual eu vou. Então, da mesma forma que ao acessar o espírito que eu sou, o meu eu interior, profundamente, eu acesso o mundo espiritual. Da mesma forma, ao eu me conectar com o mundo espiritual, pela prece, eu estou acessando o espírito que eu sou. A dimensão espiritual que eu sou. A centelha divina que eu sou. É a mesma coisa. Por isso que a proposta de Jesus, a proposta do Evangelho é imanente, interior, e é transcendente. Quanto mais eu interiorizo, mais eu transcendo. E quanto mais eu transcendo, mais eu mergulho no espírito que eu sou. E o espírito que eu sou é aquela dimensão mais interna. Não é isso que está na obra de Kardec? O espírito se veste da carne. O corpo é uma roupa. Se é uma roupa, o espírito está dentro. Está por dentro. Ele mergulhou. E o perispírito serve de intermediário nisso. Ora, para eu acessar a minha dimensão espiritual, eu tenho que me interiorizar. Ao mesmo tempo que eu transcendo, a prece me interioriza e ao mesmo tempo me faz transcender. Me joga ao mesmo tempo para fora, mundo espiritual, e para dentro, que é uma coisa só. O reino dos céus de Jesus é isso. É essa transcendência e imanência ao mesmo tempo. Essa interiorização e ao mesmo tempo expansão. Do ponto de vista da lógica filosófica, não resolve isso. Mas é essa a experiência. Ora, mas por que eu estou falando isso? Porque o farisaísmo é o apego à forma, é o apego exterior. O que Kardec está dizendo aí é que o problema maior da prece é se apegar à forma e não ao fundo. Todo esse preâmbulo, Kardec repete a orientação do mundo espiritual dizendo que quando os indivíduos se apegam ao ritual, ao número de preces que ora, à contagem, a orar, se é orar de joelhos ou não. Não que orar de joelhos seja ruim se a pessoa acredita naquilo, mas se a pessoa ficar apegada ao ritual, fica apegada mais à postura exterior. Se a prece é mergulhar no mundo espiritual ou mergulhar no mundo interior, se eu me apego ao mundo exterior, eu estou indo em contra, eu estou caminhando em contramão. Todo movimento de se apegar ao mundo exterior, isso é, a me fixar à aparência, ao exterior, ao mundo material, está em dissonância e antagonismo com a prece. Se a prece é um recurso para acessar o mundo espiritual e eu estou preocupado com o mundo material, como é que eu acesso o mundo espiritual? Se eu estou preocupado mais com a forma, eu estou preocupado mais com a matéria e não com o espírito. Então é esse o raciocínio que Kardec aqui desenvolve e é por isso que ele bate nessa questão. E eu quero dizer o seguinte, não é que o texto não seja importante. A gente não fala que a prece é o desejo otimizado, é a vontade ou o psiquismo do indivíduo sendo colocado e direcionado para um objetivo nobre, maior. Ora, se é um desejo focalizado, se quando a gente lê uma mensagem de Fonte Viva aqui, a oração do justo, se todo desejo é uma oração, como diz Emmanuel, toda vez que alguém mentaliza algo, ele está orando, por isso que pede obtereis. Ora, então a gente pensa o seguinte, o texto é importante. Porque se eu nem souber o que é que eu estou falando, o que é que eu estou desejando na prece? E se eu não sei o que eu estou desejando na prece, não tem prece. Não está acontecendo uma prece. Então eu preciso saber o que é que eu estou desejando
quando eu falo desejando, não é só pedindo, não. Quando eu sou grato a Deus, eu estou emitindo também um desejo de gratidão a Deus. E assim por diante. Então eu preciso saber, o texto ajuda para isso, mas o texto tem que estar a serviço de. Agora, se o texto vai na frente, não tem sentimento, não tem desejo, só tem o texto. Só tem um apego a palavras. Então eu tenho que orar dessa forma, eu tenho que falar daquele jeito, tenho que dizer determinadas frases. Então vira um ritual. Eu me lembro alguns anos de um centro espírita que eu frequentei, ainda frequento, faço palestra, e a pessoa que dirigia os trabalhos, e eu posso falar porque já desencarnou, porque Salvador é pequeno, né, que é pouco localiza, mas enfim, ele orava, e eu ficava como palestrante esperando a prece inicial para depois pegar, né? E aí quando ele tomava o microfone para orar, na oração era tanta solicitação e era tanta descrição material e pessoal. Em determinado momento, aí ele dizia: e Senhor, abençoa fulana da ladeira do Palmiúdo, da casa número tal, minha mulher querida que não me deixa voltar para casa. E não era uma vez só, não. Toda vez que eu ia para casa, ele fazia o mesmo texto. Né? Então a mulher deve ter se chateado com ele, botado ele para fora de casa, e ele estava tentando alcançar mentalmente a ladeira do Palmiúdo e pegá-la lá, né? Enfim. Então, é o apego ao texto, é o apego ao exterior, né? É como se eu acreditasse que eu repetindo aquelas palavras a coisa vai dar certo. Né? Então, a gente tem um pouco isso. Né? A oração é você se abrir. É você se abrir ao guia espiritual, ao anjo de guarda, a Jesus, aos bons espíritos, né? E assim por diante. Então, é um processo, portanto, de diálogo. E diálogo íntimo. Né? Um diálogo que não é um diálogo que você está com o ilustríssimo senhor, o excelentíssimo senhor da Câmara dos Deputados. Não é essa formalidade. Né? É um diálogo que você quer ter intimidade com o mundo espiritual. Você quer ter proximidade, não distanciamento. Então, é importante isso. Quando a gente lê a obra de André Luiz, eu acho que todas, se não todas, quase todas as obras, das 16, né? A coletânea do mundo espiritual, né? A gente tem sempre um episódio lá de uma prece. André Luiz sempre faz questão, isso é proposital dele, sempre faz questão de enfatizar o efeito de uma prece em um momento lá. Um mentor espiritual dos trabalhos faz uma prece e ele descreve os efeitos, descreve o que é que acontece. E uma coisa que eu tenho percebido na obra de André Luiz, toda vez que eles querem receber um espírito de uma dimensão mais elevada, é orando. E o mentor, inclusive, em alguns momentos, puxa a orelha de André Luiz. Precisamos vigiar os pensamentos, se manter agora em concentração absoluta, vinculado ao psiquismo de Jesus, orando, porque a gente vai receber a visita e é necessário preparar a atmosfera. Em Obreiros da Vida Eterna, há uma materialização. O espírito Asclépio aparece materializado. Um espírito que precisou da oração do grupo para materializar. Olha, a oração, portanto, no mundo espiritual serve de veículo de comunicação para planos maiores, entre planos, da mesma forma que a gente faz aqui nas mediúnicas. O que é que acontece nas mediúnicas? A oração e o clima de prece favorece as comunicações mediúnicas. Mesmo de espíritos perturbadores e obsessores. É necessário ter um clima de prece para que os bons espíritos possam levá-los. Não é só para o mentor, não. Um dos sinais de baixa vibração num grupo mediúnico é quando há o silêncio mediúnico. Porque espírito não falta aqui para nós. Está pululando, se acotovelando, como diz Allan Kardec. Para incorporar. Se está com silêncio mediúnico, os médiuns não estão vindo, é falta de vibração. É baixa vibração. É falta de sintonia. Está pensando na comida que deixou, no fogão que deixou ligado, na novela e assim por diante. Não está em vibração ali, em conjunto. Né?
Porque se a gente oferece um mínimo do clima psíquico, os benfeitores conseguem. A associação com os médiuns, as comunicações. Assim acontece também no mundo espiritual. Na obra de André Luiz a gente vê isso muito. Tem um trecho da obra de André Luiz que eu não vou lembrar agora os detalhes, mas eu posso até estar errando aqui na precisão, tá? Quem lembrar, me releve aqui os possíveis erros. Mas assim, uma pessoa passa mal e aí uma mulher muito humilde, muito simples, vai socorrer, começa a orar. Entra em oração. Uma mulher muito simples, não tinha condição de ajudar ali. Mas a oração dela predispôs a ela, psiquicamente, ela se abriu. E os benfeitores do mundo espiritual, um deles foi solicitado a comparecer. André Luiz observou que ele compareceu, se aproximou, colocou a mão em cima da cabeça dela e acionou nela o registro de uma encarnação anterior, onde ela era enfermeira. Os conteúdos, quando ela cuidava de enfermos. E ela, por intuição, começou a prestar os primeiros socorros na pessoa. A oração predispôs esse clima. Por outro lado, quem lê o Painéis da Obsessão vai ver um acidente trágico num camburão de um caminhão, onde o próprio motorista e as pessoas que estavam ali presentes, obsidiadas, Filomeno entra no caminhão e vê aquela algazarra, e aí a família começa a bater boca, o marido dirigindo começa a bater boca com a mulher, os filhos também, e aí acontece um acidente fatal. E aí o que Filomeno de Miranda coloca é, se ele estivesse pelo menos orado antes de sair, teria uma proteção dessa algazarra de espíritos ali, que eram inimigos daquela família, daquele grupo familiar. Nunca me esqueci esse comentário de Filomeno de Miranda. Ele faz um comentário quase lamentando, quase doloroso o comentário dele. Se ele estivesse antes de casa orado, talvez a situação seria outra. Certamente seria outra. Porque os benfeitores encontravam dificuldades em ajudar aquela perturbação. Então, nós temos, portanto, isso. Né? Nós temos a prece, inclusive, para essa ajuda variada. Já contei aqui na obra Sexo e Obsessão, de Filomeno de Miranda. O personagem principal da obra, que é um sacerdote católico, que tem grandes conflitos na área da sexualidade, porque reencarnou saindo de uma região dolorosa ligada à promiscuidade, à pedofilia, inclusive. Uma região ligada, inclusive, ao Marquês de Sades, o famoso escritor de conteúdo erótico, e que deu o nome sadismo em função do seu sobrenome Sades. Esse homem que chegava a violar virgens no prostíbulo com crucifixo para zombar do próprio Cristo. E esse homem Mauro, o padre Mauro, é um pseudônimo, claro, sacerdote católico. Ele lutava contra a tendência, a compulsão sexual por atacar crianças. Era sacerdote de uma escola. E antes de sair de casa, ele se prostrou no chão, chorando e pedindo a Deus a ajuda para aquele tormento. E embora a oração fosse fraca, porque ele estava quase totalmente dominado por um espírito vampiresco, que era uma amante sua de encarnação anterior, que foi bastante destruída por ele. E Filomeno descreve a cena, o espírito com um chicote, chicoteando como se fosse um açoite. E ele não sentia os golpes, mas sentia mentalmente o conflito. E embora não conseguisse romper aquilo, porque a oração dele foi fraca, foi quase um grito de desespero, chorando, mas ainda assim, a equipe de Bezerra de Menezes ouviu a oração, recebeu o apelo e foi lá, chamando a mãezinha dele desencarnada, que estava sofrendo no mundo espiritual, para ajudá-lo. Ele logo volta à atmosfera comum, vai para a escola, atormentado, mas a prece dele daria uma resposta. Até que em determinado momento ele resolve ir adiante, se atormenta em função também do assédio desse espírito infeliz,
que queria levá-lo à destruição total, que ele fosse apedrejado, que ele fosse morto em função dos crimes sexuais que a entidade também estimulava, porque ele carregava dramas infantis, pedofilia, de existências anteriores. E aí teve um momento que, depois da aula de catecismo, as crianças se afastam, ele fica somente com uma criança. Ele resolve fechar a sala e prepara o abuso sexual. A equipe de Bezerra de Menezes na escola, a mãezinha dele desencarnada, pede uma medida de urgência. E aí Bezerra de Menezes, com Filomeno de Miranda e outros, resolve tentar uma medida que pudesse drasticamente ajudá-lo para o bem dele. A diretora da escola estava no estacionamento da escola. E eles vão até lá. E influenciam ela a voltar. E ela começa a dizer, eu acho que eu esqueci alguma coisa. E aí volta na secretaria, aí pega uma chave, pega a outra, aí vai abrindo as portas até que chega na sala onde ele está com uma chave. Quando abre, ele está quase abusando a criança sexualmente. Evitou destruir aquela criança. Ele toma um susto, é aquele escândalo, ele é afastado da escola, para o bem dele, para que ele não pudesse continuar se comprometendo, e a mãezinha exulta, embora ele fique com uma ressaca moral, e começa ali o padecimento dele e a transformação dele. Mas ali foi um benefício. Quantas vezes acontece um mal para nós, que é um grande bem? E às vezes movimentado pelo mundo espiritual. Então, a oração tem isso. Mas para a gente aproveitar ao máximo da oração, é necessário esse mergulho interior que é oposta ao mecanismo que a gente tem de viver apenas para fora, viver apenas numa vida exterior, ser visto, ser comentado, ser aplaudido, ser curtido. Essa vida só de selfie, essa vida só de destaque, vai predispondo a nossa mente apenas a ficar se preocupando apenas com o que os outros pensam, os outros falam. Psiquicamente, a gente sai um pouco de nós mesmos para ficar apenas no mundo material. A ansiedade, a antecipação, a desconfiança. Isso tudo tem a ver com essa vida atribulada. A mente julgadora. É difícil alguém orar profundamente se tem aquela mente que julga todo mundo. Porque o julgar é uma forma de sair de si para ficar se miscuindo naquilo que não é seu. No fundo, é querer carregar aquilo que não é seu. Penetrar em realidades que não são suas. Então é mais ou menos isso. Eu me lembrei agora de Raul Teixeira, né, que comentou que a mente é julgadora, né? Você, quando julga alguém, tem 3 dedinhos apontando para você. Então ele disse, quando eu comecei a raciocinar sobre isso, que tem 3 bichinhos para mim, eu comecei a pensar diferente. E alguém perguntou, Raul, e essa daqui? Essa daqui é Deus vendo. Piorou, porque eu julgo com o dedo, 3 apontando para mim, quer dizer, os 3 que eu tenho de defeito, no fundo, eu quero destruir o outro para compensar. E o pior é que Deus está vendo. Aí que matou. Depois que eu vi isso, quando eu vou censurar alguém, eu sempre falo, esse sujeito aí, que é uma forma de driblar a divindade, né? Driblar a lei. Eu achei bacana isso, né? Nada de dedinho que todo ali para ele, né? Enfim. Dúvidas, comentários, acréscimos? Não, perfeito, Carmen. Carmen está comentando sobre essa compreensão, né? De que a prece não é necessariamente atender todos os desejos nossos, os apelos nossos. Muito pelo contrário. Uma frase famosa de Oscar Wilde que ele fala isso, né? Que quer fazer mal a alguém, atenda a todos os desejos dele. Se Deus atendesse todos os nossos desejos, a gente estaria destruído, né? Porque às vezes, em alguns momentos de maturidade nossa, o nosso desejo é uma coisa que é bastante maléfica para a gente, né? Então, às vezes, não atender aos nossos desejos... Joana tem uma mensagem que ela vai dizer que o silêncio dos lábios divinos não significa ausência de resposta. Suzana está comentando sobre a prece associada ao adiantamento moral, né? Alguém que, por exemplo, seja um criminoso, que comete homicídio, depois fica orando, etc. Eu até comentei aqui do livro Nas Voragens do Pecado, né, que narra um episódio que me chamou a atenção de Catarina de Médici, né? Depois de matar não sei quantos,
ela fechava no quarto e orava a Deus e pedindo a Deus as bênçãos para continuar matando. Era a mentalidade, claro que tinha uma compreensão, né, uma compreensão resquício da Idade Média ali, né? Estamos falando aqui de 1572, né, noite de São Bartolomeu, aquele período ali, século XVI, portanto, onde havia a compreensão de que fazendo isso estava seguindo Deus, né? Matar, portanto, os protestantes, que eram considerados hereges pela tradição católica, era uma espécie de a atitude de amor a Deus e de fidelidade ao Criador. Veja como a compreensão do sagrado era muito mesquinha, muito primitiva, né? Mas é óbvio que, levando em consideração tudo isso, as intenções, etc., o adiantamento moral tem a ver, portanto, com essa sensibilidade do espírito para poder captar uma quantidade de luz maior da prece. E é claro que o indivíduo que está envolvido no seu adiantamento moral, que está comprometido com a sua reforma moral, é claro que é diferente de alguém que não está engajado e cuja oração é semelhante à do Padre Mauro. No caso do padre que eu citei aqui, era uma oração sincera. Porque não estamos falando aqui da falta de sinceridade. Um criminoso que mata, que não está nem aí, e ora, é uma hipocrisia, na verdade, pode ser uma falsidade também, né? Mas digamos que seja uma oração sincera, de coração, que haja um arrependimento profundo, né? É óbvio que essa prece tem o seu valor e tem o seu efeito, né? No caso do Padre Mauro, pelo tipo de vida que ele estava levando, a oração dele não atingia grandes alturas espirituais, mas foi ouvida pelos espíritos, porque era uma prece sincera. André Luiz, 8 anos nas regiões umbralinas. Note que eu falei, a oração não é acessar o mundo espiritual. André Luiz, naquele período, ainda estava contaminado com liames, com vínculos da carne. Quando ele ora, ele começa a se libertar do mundo material. Ele já não estava com o corpo, mas ainda estava pegado ao mundo material. Quando ele ora, vem Clarencio, vem a equipe espiritual e o resgata, e aí começa o processo dele de se desprender, que vai culminar na visita à esposa, que todo mundo sabe por causa do filme, e que volta e vê a família, etc. Mas esse processo de desprendimento começa com a oração dele. Então, tudo tem a ver, está relacionado com a sinceridade. O indivíduo cometeu crimes, mas ele está sincero no arrependimento, é uma coisa. Isso não o isenta do caminho que ele vai percorrer para corrigir os erros. Lembremos de Saulo, né? Orou, atormentado, chorando, recebeu a visita da própria Abigail e Estevão em sonho, mas isso não o isentou dos sofrimentos que ele deveria passar, né? Pelos débitos que ele havia adquirido, né? A oração não retira de nós os compromissos que a gente tem de melhoramento pessoal. Do contrário, seria uma forma muito astuta de fugir das provas. E fugir das provas não é bom, porque as provas é que faz a gente crescer. Não fossem as provas da vida, a gente ainda estaria na barbárie, na ignorância, no primitivismo. As provas da vida é que impulsionam a humanidade para frente. Então a oração não tem, né? Agora a oração tem o objetivo de amadurecer, sim, o indivíduo para conseguir extrair o melhor das provas da vida. Aproveitar ao máximo as provas da existência, né? E crescer com elas. Isabelle está comentando sobre o silêncio interior, né? Um tema tão caro de Joana de Ângeles, né? Vida, Desafios e Soluções, por exemplo, tem um tópico que ela fala sobre silêncio interior de maneira profunda e outras obras, né? Tem muito a ver, tem muito a ver. A oração é uma espécie de silêncio interior, né? Tanto é que as almas que já estão com a mente mais harmonizada, elas oram sem precisar do diálogo, né? Elas oram como... Vou usar uma comparação bem humana para a gente entender como é que é isso. Sabe aquele casal apaixonado que um olha para o outro e já sabe o que o outro está pensando? Não precisa falar nada, né? Só de olhar um para o outro, já sabe o que o outro está pensando. Tal a conexão. É um pouco disso, ou seja... Na oração dessas almas nobres, já não precisa de palavra articulada, né? Só para fechar os olhos e sintoniza, né? Já é outra categoria, né? Digamos assim, né? Então Kardec, nesse preâmbulo, ele vai preparar a gente para examinar, né? Os pontos aí que ele vai debater, né? Uma das coisas mais interessantes desse texto é ele dizer o seguinte, está no 4º parágrafo, ele diz assim:
Não se deve, pois, considerar essa coletânea a gente vai ver mais adiante, como um formulário absoluto, mas apenas uma variedade entre as instruções que os Espíritos ministram. Notem bem aqui. É uma aplicação dos princípios da moral evangélica desenvolvidos neste livro, um complemento aos ditados deles, relativos aos deveres para com Deus e o próximo. Complemento em que são lembrados todos os princípios da doutrina. Quer dizer, que coisa interessante, né? Está dizendo aqui que em cada prece dessa que ele vai colocar, tem princípios da doutrina espírita. É como se a gente fizesse... Ou seja, as orações é uma espécie de estudo doutrinário. Porque quando prece para os obsidiados, a gente vai entender o que é obsessão. Pela prece a gente entende o que é o processo obsessivo, como é que isso ocorre. E pela maneira de orar que o texto coloca, a gente entende o que é que acontece no processo obsessivo e a importância da prece. Prece para um doente, prece para uma pessoa que vai desencarnar, um agonizante. Prece para alguém que já desencarnou. Prece para os inimigos. O mandamento é amar os inimigos do Evangelho. Então, cada prece dessa é um tema doutrinário que a gente vai estudar aqui. Capítulo 28 é longo por causa disso. É uma síntese pequena da própria doutrina espírita. Mas também o capítulo 28 é importante porque é interessante que Kardec culmina o Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre preces, né? Interessante. O primeiro capítulo é sobre a lei. Né? A lei que era mosaica, aspecto bem humano, né? E que também tinha reflexos na lei divina. Né? E o último capítulo, prece, que é um tema espiritual por excelência. Né? Então isso é interessante, né? A gente pensar nesse coroamento. A organização dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo já é ensinamento doutrinário. Já nos ajuda a entender a doutrina, só como ele organizou os capítulos. Porque tem uma sequência ali muito bem pensada. Primeiro capítulo, não vim destruir a lei, não é à toa, né? Fala sobre a lei divina e a lei humana. A lei de Deus. Para no segundo capítulo falar, meu reino não é desse mundo, a vida espiritual. Eu só posso falar da vida espiritual se eu primeiro compreender as leis que regem a vida espiritual. Terceiro capítulo, há muita morada na casa do Pai. As dimensões do mundo espiritual. Eu só posso entender isso se primeiro eu estudo a vida no mundo espiritual para depois entender que há instâncias diferentes, moradas diferentes no mundo espiritual. Aí só depois do capítulo 4, o meu reino... ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, reencarnação. Quer dizer, só posso entender essa transmigração das almas se eu entendo que há instâncias diferentes no mundo espiritual. Olha a organização de Kardec. Não é à toa isso. Essa lógica, né? Quer dizer, a própria organização nos ajuda a entender melhor a doutrina e as verdades que estão presentes no mundo espiritual. Né? Então é muito interessante. Voltamos, portanto, com fôlego total.